Amém? Boa noite, irmãos, graça e paz. Queria que vocês abrissem suas Bíblias no livro de Colossenses, capítulo 2, versículo 18. Enquanto você abre, nós vamos estar orando. Amém? Senhor, nós queremos te agradecer, ó Pai querido, pela oportunidade de semearmos a Tua palavra, Senhor. Que essa palavra, Pai amado, venha a reverberar no vosso Espírito. Que o Teu Espírito Santo possa, Pai querido, fazer a multiplicação dessas sementes, Senhor, para que elas venham a prosperar, para que elas venham, Pai querido, a brotar, e dela Cristo venha a ser formado em nós, através de nós, pela glória do Teu nome. Que o fruto venha a ser, Pai querido, do Teu Espírito. Pai, em nome de Jesus, nós levamos todo espírito cativo ao Teu senhorio, crendo, Pai amado, que esse ambiente está selado e guardado para que toda semente que venha a ser, ó Pai querido, lançada, caia em terra boa. Que os nossos corações nessa noite, Senhor, eles venham a ser, Pai querido, fortalecidos para se tornarem uma terra boa. Uma terra, Pai querido, onde receba toda a semente, Pai. Uma terra pura, uma terra sedenta e com fome, Pai, da Tua palavra. E que ela, Pai querido, venha a se desenvolver e crescer, criando raízes profundas em nosso espírito, Pai, para a glória do Teu nome. Amém? Eu quero ser bem, não digo rápido, mas que essa palavra venha a ser direcionada de uma maneira a qual venha nos nortear num caminho de mais excelência e mais profundo no entendimento do que é estarmos conectados com o Senhor, o que é termos conexão com o Espírito, o que é termos conexão ao corpo de Cristo. Assim como nós cantamos que nós somos um corpo bem ajustado, totalmente ligados, ou seja, conectados uns com os outros, para em amor nós manifestarmos a glória do Senhor. Amém? Então, no livro de Colossenses 2,18 vai dizer assim: ninguém vos domine o seu arbítrio com pretexto de humildade e do culto aos anjos, envolvendo-se em coisas que não viu, estando em vão inchado na sua carnal compreensão, e não ligado à cabeça, do qual todo o corpo, provido e organizado pelas juntas ligaduras, vai crescendo em aumento de Deus. Amém? Bom, como a gente sempre fala, como nós temos falado, eu creio que paulatinamente, em todo o tempo, em toda oportunidade, eu tenho dito que Jesus, ele usou de algumas parábolas para comparar o reino de Deus, o reino espiritual, com as coisas concernentes às terrenas e físicas. E Paulo, ele também tem utilizado desses paralelos, né, para nos ensinar das coisas espirituais invisíveis e comparando-as com as coisas invisíveis e físicas deste mundo. Então, o reino de Deus, ele se fez manifesto, ou ele foi estabelecido, como nós sabemos, através ou a partir da cruz de Cristo, a partir da sua morte e da sua ressurreição. E aonde se iniciou então esse reino invisível, mas que é real. E Paulo, ele utiliza dessas coisas, fazendo um paralelo entre o céu e a terra, entre uma realidade humana, comparando com uma realidade divina, para que nós venhamos a entender as coisas espirituais de uma maneira, digamos, racional, mas que na verdade ela é espiritual, porque as coisas espirituais só se entendem quando você é espiritual e não carnal, porque a carne só entende das coisas carnais, mas as do Espírito nós só discernimos espiritualmente. E esse paralelo que Paulo nos mostra em sua carta, ele está comparando o legalismo a realidades espirituais. Ele compara as prisões que eram literais com as prisões no Espírito. E olha, não se tornem escravos ou presos por filosofias e vãs sutilezas ou as tradições de rudimentos do mundo e que não são segundo Cristo. Ou seja, ele traz as coisas que são
reais no nosso meio, que são as coisas legais, e elas comparam com as coisas do Espírito. Olha, essas coisas não podem te aprisionar. Ou seja, muitas das vezes a gente comete algumas coisas e se vê envolto numa cadeia, se vê envolto numa prisão física. Mas Paulo, ele traz também esse paralelo, dizendo, olha, tem coisas que vocês fazem que te aprisionam também, mas são prisões do Espírito. E ele nos mostra essas realidades visíveis que se cumpriram por causa da lei e as compara com as invisíveis, as quais são vigentes até os nossos dias. Olha, vocês estão circuncidados, mas não da circuncisão da carne, mas circuncidados no vosso coração, algo invisível e que é interno, e não algo externo e visível. Então ele compara o nosso corpo físico ao corpo de Cristo, e ele sendo o cabeça deste corpo, a saber, da sua igreja. Então ele compara também a armadura dos romanos daqueles dias. E ele fala, olha, vocês precisam se revestir das armaduras de Cristo, das armas de Cristo. E são esses paralelos que vão nos ajudar, nos nortear na compreensão das coisas espirituais e como acessá-las. Como nos conectar a essas realidades que vão nos ajudar no crescimento e amadurecimento de Cristo em nós e depois através de nós. E para que isso aconteça, precisamos uns dos outros. Lembram da mensagem passada? Nossa mente agora sai de um pensamento ou de uma natureza egoísta centrada no eu, para um pensamento ou uma natureza que vive para o nós, numa vida coletiva. E como nós cantamos, eu falo novamente, um corpo bem ajustado, totalmente ligado uns aos outros, porque nós precisamos uns dos outros. Em Hebreus vai nos advertir sobre isso, em como devemos continuar conectados ao corpo de Cristo. Abra sua Bíblia no livro de Hebreus 10 e verso 25. Hebreus 10, 25 vai dizer assim: não deixemos de congregar-nos, como é de costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Então, por isso não existe igreja sem haver comunhão, sem haver conexão entre os irmãos, sem estarmos ligados ou juntos em uma comunidade. Estarmos conectados uns com os outros é essencial, faz parte para o desenvolvimento desse organismo vivo chamado igreja. Assim como precisamos estar conectados ao Senhor. Estamos num ano de conexão, servir e avançar. E é extremamente importante nós estarmos conectados ao Senhor. Conectados a Cristo para termos vida. Lembra quando eu sempre falo da videira, que nós somos enxertados na videira e a videira passa a vida para nós que somos os ramos. Então nada se diz respeito a nós, mas de Cristo. Nós precisamos estar conectados com Ele, para receber todos os projetos, os comandos que Ele precisa, que obedeçamos para quê? Para que a edificação do corpo e para o seu próprio crescimento. Nós precisamos crescer em Cristo, e o corpo de Cristo precisa crescer. E se nós não estivermos ligados primeiramente com o Senhor, fica muito difícil nós recebermos do alimento, recebermos da sua vida, para saciarmos a nossa fome, a nossa sede, e assim nos crescermos em Cristo, nos desenvolver nele, para que todo o corpo também se desenvolva. E toda conexão, ela antecipa ou tem por objetivo ou a consequência de nos proporcionar o quê? Vida ou morte. Se nós estamos conectados na videira, que é Cristo, como ramos, nós recebemos o quê? Da vida dele. Ou seja não, né? Mas se nós estivermos o quê? Desconectados dele, isso não vai gerar vida em nós, vai gerar morte. Então, nós precisamos estar conectados com ele em todo o tempo. Como eu disse, não basta virmos aqui na igreja no final de semana para reabastecer a nossa bateria, para nós irmos durante a semana e ficar totalmente desligados. Isso realmente vai acabar com a sua bateria. Então por isso que eu disse, nós precisamos estar ligados com Ele em todo o tempo.
para que venhamos a suportar as adversidades de segunda a segunda, e não somente no domingo vim aqui, recarrega, eu vou, passo, descarrega, como se fosse um celular, que se conecta ali na tomada, faz o desligue que você solta, e você utiliza até que ele acabe. Nós não somos um celular, nós somos o corpo de Cristo, nós somos aquele que porta, que carrega a sua presença. Então ele está em todo o tempo em nós, mas se nós estivermos desconectados dele, nós não vamos receber da sua vida. E vai ser a mesma coisa que você tirar o seu celular da tomada. Você vai descarregar. Se você quebrar um galho de uma árvore, ele seca, morre. Por quê? Porque houve uma desconexão da vida que parou de fluir nesse galho. Uma prótese, ela não tem vida em si mesma, porque nela não passa a vida, não passa sangue, ela não está ligada ao seu corpo, ela não está ligada ao seu músculo, às suas veias, mas ela cumpre uma função. Mas nem tudo que está ligado no corpo está ligado ao cabeça, porque o que traz o comando é o cabeça, é o seu cérebro que passa o comando para o seu corpo, para os seus braços, suas pernas. É o seu corpo que passa o comando quando o seu dedo dói. É ele quem recebe as informações e transfere de novamente para o corpo. Está doendo. Então tudo depende de estarmos ligados à cabeça. Por isso a prótese ela cumpre uma função, mas ela em si mesma ela não tem vida. Por quê? Porque não existe conexão. E aonde não há conexão, não há vida, ainda que funcione. E nós já falamos sobre isso. Quantos lembram quando nós falamos sobre Moisés, que recebeu as instruções a respeito de como sair água e dar água para o povo, vai lá e bate na rocha. Ele foi lá e bateu. E depois ele vai de novo, o povo está com sede, pede de novo água, ele busca o Senhor. Agora Moisés falha a rocha. Mas ele vai lá e faz o que ele fez antes. E bate de novo na rocha. Ele fere a rocha 2 vezes. Funcionou? Funcionou. Mas Moisés estava desconectado do Senhor. Então, nem tudo que funciona está conectado. Nem tudo que funciona passa pelo crivo ou passa pela fonte que é Cristo Jesus. Portanto, você pode funcionar ou manifestar milagres como o de Moisés, mas sem ter a vida ou sem ter ou estar em conexão com Cristo ou o corpo de Cristo, você não serve. Não flui a vida. Vocês podem estar dando resultados funcionando sem conexão com Deus e a sua verdadeira vontade. Você pode estar fazendo da maneira que você quer, da maneira que você acha, e tudo vai estar dando certo, mas sem estar conectado com o Senhor. Sabe, irmãos, quando o profeta Ezequiel é levado por Deus àquele vale de ossos secos, ele fala para o profeta, olha para esses vales de ossos, será que eles podem tornar de vida? O profeta é nada bobo, fala, Senhor, o Senhor é quem sabe. Então, profetiza. E todos nós conhecemos essa passagem. Ele profetiza aos ossos, cada osso se conecta ao seu osso, houve restauração de nervos, tendões, pele, e por fim ele profetiza vida sobre os ossos. E aqueles ossos se transformam o quê? Num exército. No exército de Deus. Mas a vida sempre será através da conexão com Ele. Aqueles ossos, eles tornaram num corpo restaurado. Cada osso ao seu devido lugar. Ou seja, cada coisa conectada no seu devido lugar. Cumprindo a sua devida função. Tudo foi organizado. Tendões, veias, músculos, carne e pele. Toda conexão feita a partir de Deus tem vida, mas toda conexão feita por nós, do nosso jeito, do como eu quero, ou quem eu, ou como eu faço, sem me conectar com Deus, pode nos acarretar em morte. Uma hora vai dar ruim. Abre o seu texto em Isaías 39:1. É um texto um pouco extenso, mas eu vou ler para que a gente venha compreender o que é você estar conectado com Deus e fazer a sua vontade, e o que é você estar desconectado com o Senhor e fazer do seu jeito, fazer conforme você e eu queremos. Vai acarretar uma consequência, e isso vai gerar morte.
Então Isaías 39:1 vai dizer assim: naquele tempo enviou Merodach-Baladã, filho de Baladã, rei de Babilônia, cartas e um presente a Ezequias, porque tinha ouvido dizer que havia estado doente e que já tinha convalescido. Ezequias se alegrou com eles e lhes mostrou a casa do seu tesouro, prata, ouro, especiarias, melhores ungüentos, toda a sua casa de armas, tudo quanto se achava nos seus tesouros. Coisa nenhuma houve, nem em sua casa, nem em todo o seu domínio, que Ezequias não lhes mostrasse. Daí então o profeta Isaías vai ao rei Ezequias e lhe diz: que foi que fizeste? Que foi que aqueles homens disseram? E de onde vieram a ti? E Ezequias respondeu: de uma terra remota vieram a mim, da Babilônia. E disse ele: que foi que viram em tua casa? Ezequias responde: viram tudo quanto há em minha casa. Coisa nenhuma há nos meus tesouros que eu deixasse de lhes mostrar. Então disse Isaías a Ezequias: ouve a palavra do Senhor dos Exércitos. Eis que virão dias em que tudo quanto houver em tua casa, o que entesouraram os teus pais até os dias de hoje, será levado para a Babilônia. Não ficará coisa alguma, disse o Senhor. E até de teus filhos que procederem de ti, e tu gerares, tomarão para que sejam eunucos no palácio do rei da Babilônia. Então disse Ezequias a Isaías: boa é a palavra do Senhor que disseste. E disse mais ainda: pois haverá paz e verdade em meus dias. Que texto forte esse! Esse é um texto onde vemos claramente o quão perigoso é fazer conexões fora do propósito de Deus e pautado nos seus próprios interesses. Rei Ezequias querendo talvez mostrar o seu império, ostentando ser o cara, ostentando ou querendo dizer: olha quantos seguidores eu tenho, quantas pessoas eu ganhei para Jesus, quantas igrejas eu tenho, quantas igrejas eu fundei, digamos assim, ou eu abri. E aí Deus manda Isaías lhe dar uma palavra de juízo. E ele recebe aquela palavra, sabe como? Parece que ele está falando assim: glória a Deus que não vai acontecer enquanto eu estou vivo. Glória a Deus que vai acontecer só quando eu morrer. Porque enquanto eu estiver vivo vai dar para me fazer tudo o que eu quero. Vai dar para fazer conexão que eu quero, do jeito que eu quero, quando e como eu quero. Mostro tudo para quem eu quiser, a hora que eu quiser. Por quê? Porque eu sou o cara. Olha o que eu conquistei. Olha o que eu fiz. Olha o que eu posso fazer. Toda conexão tem por objetivo ou consequência nos proporcionar vida ou morte. Uma conexão errada, bem ou mal, não só você, mas a sua descendência. Vou repetir: uma conexão que você faz errada pode causar bem ou mal, não somente a você, mas a toda a sua família e a toda a sua descendência. Foi o que aconteceu com o rei Ezequias. Uma conexão que ele fez errada com o rei da Babilônia, por uma decisão mal tomada, acarretou o quê? Morte. Não para ele, mas por sua descendência. Efésios 4,16 vai dizer assim, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Um corpo humano com todas as suas funções em ordem, elas vão promover o quê? Bem-estar, saúde. Não vai ter problema algum para esse indivíduo. Por quê? Porque está tudo bem ajustado dentro dele. O corpo inteiro funciona. Os seus órgãos estão em dia, estão saudáveis. Mas se um órgão estiver dentro de nós debilitado, todo o nosso corpo vai padecer. Porque um órgão conectado a outro órgão que estiver debilitado, infeccionado, a probabilidade desse órgão bom ficar ruim ou infeccionado é muito grande. E se não houver uma intervenção, todo o corpo vai padecer. A mesma coisa o coração. Se o coração parar de bater, todo o corpo padece. Por quê?
Porque o sangue, para correr por todo o seu corpo, ele passa pelo coração. É ele quem bombeia. Assim também é o nosso cérebro. Se ele para de funcionar, ele para, todo o corpo ele para, porque é o cérebro quem passa o comando. Então se o cérebro morre, todo o corpo morre. Nada vai funcionar, ainda que todo o corpo esteja funcionando, mas ele vai estar inativo. Ou seja, é uma morte cerebral. Por isso Cristo é o cabeça. É dele que vem todo o comando para o nosso corpo obedecer e executar com exatidão, cada um fazendo e cumprindo a sua função. Não existe, como diz Paulo, a orelha querer falar para o pé faz isso. Porque cada um cumpre a sua função, ainda que pequeno. Não importa o tamanho, não importa como, cada um tem a sua função. O coração e o cérebro eles estão conectados aos demais órgãos e todos os outros órgãos estão conectados entre si, um dependendo do outro, para que toda a engrenagem funcione. Nós somos um corpo perfeito. Eu estou falando do nosso corpo físico. E Paulo ele vai fazer esse paralelo do corpo físico com o corpo espiritual, o corpo de Cristo invisível. Que esse corpo, ele bem ajustado, ele vai promover o quê? Ele vai promover desenvolvimento, ele vai promover avanço, ele vai promover amadurecimento em amor. Assim é se desconectarmos do Wi-Fi do celular. Ficarmos sem internet, sem acesso, o celular vai funcionar? Até funciona o celular, mas a internet não. Você não vai ter acesso. Assim somos nós em Cristo também. Sem Cristo, nós até funcionamos. Faço do meu jeito, como eu quero, aonde eu quero, mas sem navegar no reino do Espírito. Sem navegar no reino de Deus. E também uma outra coisa que talvez seja o mais importante. Sem estarmos conectados com Cristo, nós não vamos fazer os downloads do céu. Os downloads daquilo que é o seu projeto divino e eterno. Como nós vamos ter acesso à mente de Cristo se nós não estamos conectados com Ele? Como nós vamos crescer e amadurecer em Cristo se nós não estivermos conectados com Ele? Se nós não estivermos esse Wi-Fi ligado com Ele, cessa tudo. Nós vamos ser apenas um celular, mas sem internet, sem ter navegação, sem acessar as coisas que estão lá. Assim somos nós sem o cabeça que é Cristo. É um corpo inerte, que funciona, como nós dizemos, como Moisés funcionou. Vai dar resultado? Vai. Mas não se trata do resultado, mas se trata de por quem nós estamos fazendo para gerar o resultado. Se você ligar o seu celular no 220, ele sendo 110, o que você vai acontecer? Você vai queimá-lo. Então não somente a conexão em si pode causar danos, mas algo que antecipa essa conexão, que é o quê? A minha e a sua decisão, a minha e as suas escolhas. Eu escolho colocar sabendo eu que é 110, eu escolho colocar na tomada de 210, 220 ou não. Você e eu sabemos que estarmos conectados com Cristo vai nos gerar vida, então não tem por que você desconectar dele. Porque se você se desconectar dele sabendo que ele é a fonte de vida, você sabe que vai gerar morte. No texto que nós lemos do rei Ezequias, que decidiu, ele escolheu mostrar todo o seu reino para o rei da Babilônia, e não houve nada do que ele mostrasse, porque assim ele disse ao profeta, por essa atitude, por essa escolha, houve a consequência, e disso veio a sentença através do profeta Isaías, onde tudo que os seus pais entesouraram, e os seus filhos seriam tomados e serviriam como eunucos. Sabe o que isso significa? Os seus filhos servirem como eunucos no palácio dos reis da Babilônia? O seu reino, a sua linhagem, o seu nome, os seus descendentes, a sua próxima geração, elas vão acabar. Por causa de uma decisão errada que você tomou. Por estar desconectado de Cristo.
por estar desconectado da vontade do Senhor, gerou morte no seu reinado posterior e nos seus descendentes, nas suas próximas gerações, e ele encerrou a sua própria dinastia. A dinastia vai falar a respeito de sucessão. Algo que reis e rainhas pertencentes a uma mesma família, que pertencem e que permanecem no poder. Ou seja, igual aqui, né? No Japão nós temos o rei e a rainha. E não existe sucessor se não for da sua família. Se eles não tiverem filhos, acaba. E foi justamente isso que rei Ezequias fez. Beleza, vai acontecer só com os meus filhos, não tem problema, não vou estar aqui. Só que ali, ele decidiu que a sua descendência parasse nele. Os seus filhos serviriam como eunucos no palácio. Seriam impedidos de prosseguir e dar continuidade nas suas gerações. Então, que a paz de Cristo seja o juiz em meu e o seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Isso está em Colossenses 3,15. Aqui o apóstolo Paulo, mais uma vez, ele traz um paralelo do que é o corpo de Cristo, qual é a conexão que devemos ter uns para com os outros. É isso que ele está falando. A nossa conexão deve ser pelo vínculo do quê? Da paz. Esse é o juiz do nosso coração. A paz. Ela é a fonte que precisamos para estar conectados uns com os outros. Pela paz. Para quê? Para preservarmos a conexão no espírito. Um corpo bem ajustado. Totalmente ligados, conectados uns com os outros por meio de Cristo. É por meio de Cristo que eu sou conectado com você. Mas é pelo vínculo da paz. Hebreus 12:14 vai dizer assim, ó: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Como eu permaneço conectado com o meu irmão? A paz faz com que sejamos santificados. Nós não somos santificados para ter paz, mas temos paz e por isso somos santificados. Por isso o texto de Colossenses vai dizer, ó, segui a paz com todos segui a paz e a santificação com todos, sem a qual ninguém verá a Deus. Então eu não sou santo e por isso eu tenho paz. Não, eu tenho paz e por isso eu sou santificado e sou santo. E aí então eu vou ver ao Senhor. Porque sem ter a paz e sem estar santificado, ninguém verá a Deus. Então, não tem como eu ser santo sem primeiro eu ter paz. Eu preciso ter paz para ser santificado e para ver ao Senhor. Seguir a paz e a santidade, ou seja, a santidade e paz, elas andam juntas. Não é separado. Não tem a ver comigo, mas com Cristo. E como eu aumento em santidade? Por meio da graça. E como eu aumento a minha paz? Por meio da graça. A graça é tudo em nós e através de nós. Se você se privar da graça, a primeira coisa que vai acontecer, a amargura te pegar. E quando a amargura vem e te pega, ela brota, ela cresce, se desenvolve, daí começa a te perturbar, começa a você entrar numa outra fase que é o quê? Você começa a perturbar os outros. Você passa a contaminar as outras pessoas. Mas a graça, ela é o elemento divino que opera em nosso interior para o aumento da santidade e paz para seguirmos com todos. Por isso os apóstolos, ao entrar numa casa, eles diziam graça e paz. Graça e paz. A graça produz santidade e a santidade produz a paz. Sabe o que acontece se nós desprezarmos a graça? Se produz algo que chamamos raiz de amargura. A raiz de amargura, ela se inicia quando começamos a desprezar a graça. É pela falta da graça que se produz a raiz de amargura e não o contrário. Muitos acham que por causa da raiz de amargura você perde a graça, mas é justamente o contrário. Se você não tem graça,
a raiz de amargura te pega. Por quê? Porque a graça é o próprio Cristo. Se te falta graça, então vai te produzir amargura. E a graça, ou seja, se você tem a Cristo é a mesma coisa que você tem um repelente. O repelente, ele não impede que o mosquito chegue a você. Ele te impede de te picar. Assim é a graça em nós. Assim é Cristo em nós. Ele não impede que a amargura venha, mas ela impede que se crie a raiz de amargura. Você fica blindado. Meu Deus. A graça é o próprio Cristo. Se você tem graça, se você tem a Cristo, não há espaço para que se produza ou para que venha nascer uma raiz de amargura. Então o problema não é a amargura em si, mas é quando a amargura vem e encontra você sem a graça. Quando a amargura vem e você não tem Cristo, aí ela cria a raiz de amargura em você. E a única maneira da raiz de amargura não se aprofundar, a única maneira da raiz de amargura se aprofundar, aliás, é não encontrando a graça em você. A graça, ela nos absorve as ofensas, absorve as injustiças, absorve a ingratidão das pessoas, absorve até mesmo as calúnias. A graça, ela nos aperfeiçoa, nos afirma, nos estabelece, nos fortalece até chegarmos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito na medida e na estatura completa de Cristo. Isso diz em Efésios 4,13. Então, se estamos ou temos paz, nos conectamos com todos os irmãos e seguimos a paz com eles. A conexão está ligada à vida e ao crescimento e ao amadurecimento espiritual. E como lemos em Efésios 4,16, sem conexão ao corpo de Cristo, você não tem vida. Se você não cresce, não se desenvolve. E se você não se desenvolve, você não amadurece. Mais uma vez, lembra que Cristo é a videira e nós somos os ramos? Sem o vínculo do Espírito, ou seja, se eu não reconheço, se eu não consigo honrar a medida de Cristo que o meu irmão tem, não há impartição de vida. Efésios 4,11 vai dizer assim, ó, e ele mesmo deu uns para apóstolos, profetas, pastores, mestres, evangelistas, querendo o quê? O aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, ao homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Então, se eu olhar para a vida de alguém, quem quer que ele seja, e se eu olhar para essa pessoa e falar, olha, esse cara me parece que ele não é tão espiritual quanto eu. Olha, esse cara me parece que ele não é tão estudado quanto eu. Olha, esse cara me parece que não tem um curso de teologia como eu tenho. Olha, esse cara para mim não serve. Sabe o que está acontecendo em você? O seu orgulho, a sua soberba, a sua falta de humildade está tão inflada que eu não aceito ou não reconheço o que o outro tem para mim. Ou o que ele pode acrescentar na minha vida. Para quê? Para que eu cresça, para que eu desenvolva e amadureça em Cristo. Eu sou tão cheio de mim que se o cara não for mais velho até que eu, ou mais estudado que eu, se ele não tiver diploma, ou se o ministério dele não for maior que o meu, para mim ele não serve. Se ele até não for mais inteligente do que eu, ou se ele não tiver mais seguidores no Instagram do que eu, ou se ele não for mais famoso do que eu, para mim ele não serve. Eu não quero nem me sentar para poder ouvi-lo. Bom, tem alguma coisa errada. Porque nós precisamos uns dos outros, como disse o texto de Efésios. Deus deu uns. Para quê? Para o aperfeiçoamento do corpo de Cristo. Então eu preciso um do outro. Eu preciso de você. Eu preciso de você.
Para quê? Para que Cristo venha se desenvolver e eu venha amadurecer em Cristo. Porque aquilo que o meu ouvido não pode fazer, a minha orelha não pode fazer, a minha mão pode. Aquilo que o meu pé, o meu braço não pode, os meus olhos podem. E todas as coisas cooperam para o funcionamento do corpo. E sabe o que é tudo isso que nós falamos que eu não aceito da outra pessoa? É a falta de humildade. Faz com que você fique estagnado no seu crescimento. Por isso, como eu disse, Deus deu uns para apóstolo, profeta, evangelista, profetas e mestres, para o aperfeiçoamento, na edificação do corpo de Cristo. E também para uma outra coisa, para que ninguém se glorie em fazer ou estar fazendo algo. Deus convergiu todas as coisas em Cristo, seu Filho, e não apenas na figura de um homem, mas através dos homens que Ele tem equipado, ajustado todo o corpo de Cristo para que cresçamos em maturidade, para servir e avançar, todos conectados uns para com os outros. Então, se Deus concentrasse todas as coisas na figura de um homem, pensa num problema. Se Deus já estabeleceu que cada um de nós porta uma medida de graça do seu Filho, para quê? Para que o aperfeiçoamento de Cristo seja através de todas essas graças que cada um de nós portamos. As pessoas já se acham, as pessoas já se endeusam. Imagine se o Senhor tivesse feito algo numa só pessoa. Mas graças ao Senhor que Ele o fez, mas Ele fez no seu Filho Cristo Jesus. Ele convergiu todas as coisas no seu Filho. E nele, somente nele, nós temos todas as outras coisas. Nele nós somos e temos. Através somente dele. Nós, os homens aqui mortais, digamos aqui, apenas o representamos para que Cristo seja tudo neles. Amém? Então, que essa palavra venha a te fortalecer na compreensão do que é estarmos conectados primeiramente com o Senhor. Estarmos conectados com os nossos irmãos em Cristo Jesus. E seguir a paz com todos. Crendo e entendendo que somente a graça é que vai fazer com que a paz se desenvolva e venhamos a nos santificar. Entendendo que somente por meio de Cristo, conectados a Ele, nós vamos estabelecer a sua igreja na terra com o corpo de Cristo bem ajustado, conectados. Para quê? Para que as pessoas avancem, para que as pessoas sirvam o corpo de Cristo. Amém? Vamos nos colocar de pé, vamos estar orando em nome de Jesus. Senhor, nós queremos Te